Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e estamos aqui em mais um dia com mais uma aula de Bioquímica. Beleza, pessoas? Então, na aula passada falamos sobre os compostos inorgânicos, como a água e os sais minerais. Na aula de hoje falaremos sobre os compostos orgânicos que compõem os seres vivos. Bom, só recapitulando que você é Chomps. Toda a vida neste planeta ela é feita principalmente com esses elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Eles estão presentes nas principais substâncias orgânicas dos seres vivos, beleza? Que é o tema da nossa aula de hoje. Começando então pelos carboidratos, também chamados de açúcares ou glicídios. Esses carboidratos, que são chamados de açúcar, na bioquímica, a gente chama qualquer carboidrato de açúcar, são sinônimos. Na gastronomia, a gente usa esse termo açúcar para se referir a coisas doces. Então, eventualmente, acaba rolando uma confusão, porque tem significados levemente diferentes. Todo açúcar é um carboidrato, mesmo na gastronomia. Só que na bioquímica, são sinônimos. Então, exemplos de carboidratos: pão, pizza, massas, arroz, grãos. Tudo isso é feito com bastante carboidrato, são exemplos de carboidratos, não só necessariamente coisas doces, beleza? Os carboidratos eles têm função energética nos seres vivos, e a gente já falou sobre isso nessa playlistzinha aqui de metabolismo. Eles também têm função estrutural. A gente classifica esses carboidratos, que são uma fonte de energia para a gente classifica ele em relação à quantidade de carbonos que tem na molécula. Então, entre 3 e 7 carbonos, a gente chama isso de monossacarídeos. Se eu tiver a junção de 2 monossacarídeos, eu tenho um de 2 sacarídeos, como por exemplo a sacarose ou a lactose. E se eu tiver uma junção de vários desses monossacarídeos, uma união de vários, eu vou ter uma molécula bem maior, que é o que a gente chama de polissacarídeo. Poli significa muitos, vários. Então você tem uma união de vários. E aí, por exemplo, na quitina, na celulose, no amido, no glicogênio. Quitina, sabe o que é quitina? Quitina é quando você está descalço, aí você vê uma barata, você pisa em cima da barata e faz aquele crack. Aquele crack veio justamente do exoesqueleto da baratinha, que ela é um artrópode, e ela tem um exoesqueleto de quitina, que é um carboidrato. Então, aquela gosminha que você viu saindo e que você fez o crack, você rompeu o carboidrato da baratinha. A gente tem também a celulose. Eu não vou dar um tapão na minha mesa, mas as mesas, um dos motivos porque a madeira é rígida, além da lignina, que é uma outra substância, é porque na célula vegetal, as próprias células já têm uma parede celular que reveste, dá estrutura para essa célula, e essa parede celular é feita de celulose, que é um polissacarídeo, um carboidrato comprido. O amido que está presente ali nas massas que a gente come geralmente, e o glicogênio, que é a forma que a gente armazena a glicose no nosso corpo lá no fígado. Então é uma molécula bem grande que a gente compacta ali e guarda. Beleza? Então a gente classifica os carboidratos com base na quantidade de carbonos. E a gente tenta na nossa dieta evitar carboidratos simples, porque eles são muito mais facilmente absorvidos, muito mais facilmente acumulados no seu corpo. No contexto evolutivo, a gente basicamente ama carboidrato e gordura porque são fontes de energia. Então, nosso paladar ele gosta muito de carboidrato e gordura. O problema é, em condições naturais, a gente dificilmente achava carboidrato simples na natureza. A gente achava carboidrato complexo. A gente dificilmente achava gordura muito fácil. A gente tinha que caçar. Então, você gastava energia para conseguir energia. Então, você mantinha um equilíbrio. O problema é, com o acesso fácil que a gente tem aos alimentos hoje, com os alimentos industrializados, com esses alimentos agora sim de açúcares simples, esses alimentos extremamente doces, adicionado de açúcar, agora o açúcar da gastronomia, ele é um carboidrato simples, então você está recebendo uma bomba de carboidrato que você está conseguindo
digerir, absorver, só que aí teu corpo não tem nem onde gastar esse tanto, então ele vai acumulando fígado. Se tiver em muito excesso, ele faz umas reações químicas e transforma em gordura, que acumula também. Né? Então você tem vários problemas de saúde que surgem justamente da dieta. Não é à toa que quando a gente fala você é o que você come, a gente está sendo literal mesmo. As suas macromoléculas são feitas com as coisas que você come. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, ele vem principalmente pela alimentação. E eles vão compor as coisas que você é feito. Então você literalmente é o que você come. O seu próprio DNA, ele é feito com tijolinhos, pedacinhos que vêm da alimentação. A partir do momento que a gente é uma célula só e começa a divisão celular e a gente vai formando um embrião e etc., a gente está recebendo os nutrientes ali pela nossa mamãe e ela comeu para ter esses nutrientes. Então a gente literalmente foi construído com os nutrientes que a nossa mãe se alimentou e ela também se construiu com os nutrientes que ela se alimentou. Então a gente está o tempo todo perdendo massa e ganhando massa. A gente está perdendo esses componentes pela excreta, pelas fezes, transpirando, que seja, e a gente repõe pela alimentação. Então, literalmente, você é o que você come. E se você come muita besteira, o seu corpo eventualmente vai estar cheio de besteira mesmo. Isso é real, tá? Não é papo de terrorismo psicológico, não. Por isso que é importante você ter uma alimentação balanceada, fugir de carboidratos simples. Por isso que é um problema você comer tanto doce, né? Porque ele vai se acumular, ele está em excesso. Já uma condição que já seria vantagem você comer doce é tipo assim, você vai fazer uma prova, que você gasta muita energia, um docinho ali só para dar um boost de energia, já é legal. Então você tendo esse conhecimento, você pode aplicar diretamente na sua vida, né? Na sua alimentação, no funcionamento do seu corpo. Você entender como que o seu corpo funciona é importante porque você tem um corpo. A partir do momento que você tem um corpo, ele não vem exatamente com o manual, mas a biologia e o estudo da biologia é quase o mais perto do manual do corpo que a gente vai ter. Então, esse conhecimento que a gente tem aqui, ele é aplicado para a nossa vida além de sala de aula. Meus alunos sempre, mas para que eu vou estudar isso? A biologia é uma das mais fáceis, né? O mundo à nossa volta, tudo isso é biologia. Então, interagir com o mundo, sabe? Interagir com nós mesmos. A biologia estuda desde o organismo internamente até externo, né? O organismo interagindo com outros e no ecossistema e etc. Então, a biologia tem uma aplicação diretamente na sua vida. Não só no seu vestibular, não só na sua prova, não só no seu concurso, mas na sua vida mesmo. Na sua saúde, inclusive. Beleza? Feito esse disclaimer, vamos seguir. Então, aqui tem alguns exemplos, né, da estrutura química de alguns carboidratos, então aqui de uma lactose, de uma sacarose, a celulose, uma glicose, uma frutose, beleza? Agora uma outra macromolécula super importante que a gente tem são os lipídios. Os lipídios são as gorduras, óleos, graxas. O lipídio, ele já é um composto orgânico que ele não é solúvel em água. O carboidrato era, aqui já não é. Ele é insolúvel em água, mas ele consegue dissolver bem com compostos orgânicos também. Entre as funções do lipídio, a gente pode citar armazenar e gerar energia. Existem processos metabólicos que quebram gordura e geram energia, até mais até do que na quebra do carboidrato. Ele tem função estrutural, você tem estruturas, por exemplo, a sua própria membrana da sua célula, ela é uma dupla camada de um fosfolipídio, então tem um fosfato ligado a um lipídio. Sua célula, ela é lipídica, né? A gente tem também, ele atua na absorção de algumas vitaminas, essas vitaminas aqui, K, A, D, E, são vitaminas que elas não são solúveis em água, então elas são solúveis em gordura, beleza? Então o lipídio tem essa função aqui também na absorção delas. Ele tem ação regulatória, você tem alguns hormônios, que eles são os hormônios esteroides, que eles são a base de lipídios na estrutura química deles. Né? Onde tem lipídio? Nessa maravilha da natureza chamada bacon. Né? Você tem lipídio, na verdade, em muitos alimentos. Muitas pessoas acham que você vai achar lipídio somente em alimentos de origem animal, mas você tem, por exemplo, as olaginosas, né? Que tipo castanha, nozes, que são frutos, na verdade, que tem uma quantidade de óleos naturais aí também, que são lipídios, tá?
Um lipídio, basicamente, ele tem uma composição assim, ó, umas cadeias de carbono repetidas várias vezes, longas cadeias de carbono, né? Então ele é basicamente formado de carbono, hidrogênio e oxigênio, assim como carboidrato. A diferença é a estrutura química, que são longas cadeias de repetição aí da estrutura, beleza? Bom, os lipídios, a gente caracteriza eles entre simples e complexos. Os simples é aqueles que são basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Do CHOMP, os três primeiros ali, CHO. Aí você vai ter os glicerídeos, né, que vão ser os óleos e as gorduras. Você vai ter as ceras. Sabe a cera que você produz no seu ouvido? Isso é lipídio também. Sabe quando você às vezes está passeando e vai passando a mão das plantinhas e fica com a mão meio gordurosa? É lipídio, é cera. Elas produzem essa cera para evitar a perda de água, né? Porque o lipídio ajuda a segurar e deixar ali evitar a perda d'água. A cera de abelha, né? A própria colmeia, né? Ela é feita com lipídios que as abelhas produzem também. A gente tem os carotenoides, né? Que são os pigmentos que dão colorações diferentes para alguns vegetais, tipo cenoura, né? O que dá aquela cor alaranjada que ela tem é esse composto chamado de carotenoide, que é justamente um lipídio, né? Alguns precursores de vitamina, né, coisas que vão se tornar vitamina também são a base disso. E complexo você tem aqui aqueles que, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, eles têm outros elementos, como por exemplo o fósforo. Né? No caso aqui dos fosfolipídios, eles têm o fósforo lá no fosfato, junto com o lipídio, formando ali a composição da minha membrana plasmática. Beleza? Então essa é a definição que a gente usa para classificar os tipos de lipídios. Aqui eu botei uma tabelinha só para a gente revisitar de outra forma isso que eu acabei de falar. Então você tem o simples ali, óleo e gordura, e aqui a funçãozinha. Os esteroides, né, que por exemplo levam a alguns hormônios, normalmente aqueles hormônios sexuais, né, eles são esteroides, a base de lipídio, beleza? Bom, aqui alguns exemplos então, ó, estradiol, testosterona, progesterona, são esses hormônios à base de lipídio que eu tinha falado, né? Aí você tem cortisol, aldosterona, a própria vitamina D3 ela tem uma base lipídica, o colesterol, né, é um tipo de lipídio que você tem. A gente tem então diferentes tipos de gordura em relação à forma das ligações químicas que elas têm. Você pode ter gordura não saturada, saturada e gordura trans. Você já viram a diferença de uma para outra? Já ouviram falar disso? Já, né? Então a gordura não saturada seria os alimentos que têm uma gordura mais, digamos, biodegradável, uma gordura mais facilmente metabolizada, uma gordura que não é tão problemática para o seu corpo. A que seria a gordura recomendada? A gordura saturada, ela recebe esse nome porque basicamente ela está saturada de ligações, então não sobra muito espaço para ter ligações de hidrogênio, então ela está saturada. Essa aqui recomenda-se um consumo moderado, porque ela é mais difícil de quebrar, ela pode acumular no seu corpo. E a gordura trans, ela tem uma estrutura muito parecida com a não saturada, o problema é que ela é adicionada de muitos mais hidrogênios, e isso faz com que ela não seja também muito bem metabolizada, isso faz com que eleve o seu colesterol e aí você gera um desequilíbrio que aí sim gera um problema. Né? Então, ingerir gorduras é fundamental, é importantíssimo. Você não pode ter uma dieta zero gordura. O que você pode ter é uma dieta com redução de gordura, mas você tem que ter gordura. Gordura é essencial para o funcionamento do seu corpo. Ela é reserva de energia. No seu coraçãozinho, o seu coração é um órgão que bate 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano. Se o seu coração parar, você tem uma parada cardíaca, dependendo, se você não conseguir voltar, já era, acabou, morreu. Né? Tanto que quando o coração para, você tem exercício cardíaco, você tem que chamar alguém para fazer algum procedimento para tentar fazer ele voltar. Né? O coração ele tem, então, uma necessidade de energia constante. Quando você está acordado, beleza, você sente fome, você vai lá, come, pega energia, pá. Mas quando você está dormindo, você fica com um período de jejum quando você está dormindo. Você dorme o quê? 8 horas? 6 horas? Esse período você está dormindo. Todos os nutrientes que estavam ali circulando já foram praticamente gastos. Se você não tivesse uma reserva, você morreria durante a noite. Você não ou então você não dormiria. Para manter isso daí, a gente tem reservas de gordura que é justamente de onde o nosso corpo pode pegar
e gerar energia quando eu estou com baixa quantidade de glicose circulando no sangue, por exemplo. Ele consegue, é uma reserva extra, na verdade, né? Além de ser uma reserva, ainda tem uma reserva extra, que é justamente para poder manter. Então você tem alguns órgãos que eles naturalmente já têm uma camada de gordura. O problema vai ser o excesso. De modo geral, na nossa vida, no nosso funcionamento, o problema é o excesso. A falta é um problema, o excesso também. Então você tem que achar ali o equilíbrio, beleza? Com gordura é a mesma coisa. Elas são fundamentais para o seu funcionamento. Mas em excesso vai te gerar problemas. Bom, seguindo nossa vida, um outro composto que a gente vai falar são justamente das proteínas. Proteínas essas que são formadas por essa estrutura aqui, ó, um aminoácido. Um aminoácido, ele basicamente tem ali no meio, tipo um bracinho assim aberto. Aí no meio você tem um carbono ligado com um hidrogênio aqui em cima. Aí de um lado ele tem um grupo amina, que é esse N, né, esse nitrogênio ligado a dois hidrogênios, e do outro lado ele tem uma carboxila, que é quando eu tenho um carbono ligado a um oxigênio com dupla ligação e um OH, né, que é a terminação alcoólica ali. E o que vai mudar, essa é a estrutura básica de um aminoácido, o que vai mudar de um aminoácido para o outro é esse R aqui que a gente chama de radical, que é a parte diferente, que pode ser desde um outro hidrogêniozinho aqui, até uma cadeia longa de vários carbonos, ou um anel aromático, enfim. A gente tem 20 aminoácidos aí no corpo humano. Isso vai variar de espécie para espécie, tá? Os tipos de aminoácido não é uma regra geral para todos os animais, tá? A quantidade de aminoácidos. Normalmente para mamíferos tem uma quantidade ali parecida, mas pegando aqui para humanos, dá uns 20 aminoácidos. Com esses 20 aminoácidos é que a gente, pela junção deles, a gente consegue fazer as mais de 150 mil proteínas diferentes que tem no nosso corpo. Então a junção desses aminoácidos é que vai formar as proteínas. Essas proteínas elas compõem até 50% da massa da membrana da nossa célula. Então lá na membrana você tem um monte de proteína que é para fazer ligação, fazer comunicação, fazer transporte, sinalização, recepção de sinal. Essas proteínas ainda podem estar ligadas com lipídios, podem estar ligadas com carboidratos, formando ali glicoproteínas, ou ser proteínas de membrana. Fontes proteicas, aqui ó, carnes, né, matéria animal, você tem bastante proteína, leite também é fonte de proteína, derivados do leite, frutos secos, tipo nozes, também são ricos em proteína, beleza? Aqui tá, ó, os 20 aminoácidos que eu falei. Então, você pode ter uma variaçãozinha desde um hidrogêniozinho aqui até umas cadeias maiores, ó, esse aqui, ó, já tem anéis aromáticos, aí tem esse aqui, ó, tem uma cadeia longa, então as diferenças estão aí. Essa é a parte diferente, esse Rzinho aqui, beleza? Bom, a gente então tem várias funções para as proteínas, elas vão ter função de reações químicas. Então as proteínas, elas, por exemplo, você tem as enzimas que elas vão acelerar reações químicas, economizar energia para fazer essa reação química acontecer mais rápido. Elas vão atuar na defesa do seu corpo, como por exemplo, a gente tem os nossos glóbulos brancos, eles produzem uma proteína para proteger a gente. Sim, estamos falando exatamente disso aí que você está pensando. Se você pensou em anticorpo, você acertou. É exatamente isso. Fazem a comunicação celular, fazem o transporte de substâncias que nem essa aqui do lado, aqui na verdade, essa aqui do lado está fazendo. Isso aqui é uma proteínazinha chamada de miosina e ela está ligada aqui, ó, numa fibra dentro da tua célula. Então você tem várias fibras proteicas formando até o esqueletinho da tua célula e ela está como se fosse caminhando ali, carregando essa outra substância aqui. Nesse caso aqui específico é uma endorfina. Uma endorfina, ela é um neurotransmissor que dá uma sensação de alegria. Então você está literalmente vendo aqui do lado a felicidade. Olha só que bonito. E é uma proteína que carrega a felicidade. Olha só que coisa. Então elas têm diversas funções. As proteínas, por exemplo, elas ajudam na sustentação. Como, por exemplo, o colágeno, que atua na sustentação da sua pele, né?
os bebezinhos têm aquela pele lisinha porque ela é rica em colágeno. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo água e vai perdendo colágeno. Não adianta só você passar aqueles creme com colágeno, porque o importante é na alimentação para você produzir o colágeno. Nem usar pílula de colágeno ajuda muito, tá? É mais pela alimentação para você produzir o seu colágeno. Algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos, existem diferenças aí naturalmente entre pessoas, beleza? Por isso que o importante é você se hidratar bem e deixar sua pele hidratada, porque isso vai ajudar no aspecto de na aparência dela e no cuidado com ela. Se você pode usar todos os produtos de beleza que você quiser, se você não está se hidratando, você não vai conseguir ter a pele que você queria, porque parte disso aqui também é água. Bom, em relação ainda às proteínas, uma vez que elas são formadas, né, então você tem toda uma síntese proteica. Para você formar as proteínas, é a junção de vários aminoácidos. Isso acontece no seu corpo com base na informação do seu material genético, ele que carrega a informação para dizer qual aminoácido vai em qual lugar para formar essas proteínas aí. A gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso depois, de síntese proteica, tá? Mas uma vez que a proteína ela vai sendo formada, ela é formada de uma forma meio que linear. Então a gente chama essa estrutura de estrutura primária. A proteína, para funcionar, ela tem que ter uma forma específica para ela funcionar. Então logo que ela vai sendo formada, esses aminoácidos começam a interagir entre si. Aí eu tenho agora uma forma mais ou menos espiral, que é o que a gente chama de proteína secundária. Eventualmente, quando essa proteína está pronta, ela chega ali, ela começa a se dobrar e eu tenho uma estrutura terciária. Algumas proteínas já ficam só nessa forma. E tem algumas outras proteínas que são formadas, que são um complexo de proteínas que se unem, como por exemplo a hemoglobina, que é a do sangue, né, da hemácia, do glóbulo vermelho. Ela é uma proteína que ela se une com outras ali, faz um complexo proteico e tem aqui, ó, os íons de ferro aqui contidos nela, né? Lá na outra aula de sais minerais a gente falou da importância do ferro na hemoglobina, olha ele aí, beleza? Então, como a proteína está relacionada com a forma dela, se ela perder a forma, eu tenho um problema. Sabe o que desfaz a proteína, por exemplo? Calor. Ela tem um funcionamento ali por volta dos 37 graus. Mais do que isso, ela começa a desfazer essas ligações, perder a estrutura dela. E aí eu tenho um negócio chamado de desnaturação proteica. Por isso que uma febre pode ser um problemão para uma pessoa. Por quê? Uma febre, ela eleva a temperatura do seu corpo. Se ela elevar a temperatura demais, o que vai acontecer? As proteínas que estão na sua composição vão começar a desnaturar. Elas desnaturando, elas vão perder a forma. Elas perdendo a forma, vão perder a função. E se você viu que a gente tem um monte de estruturas que só funcionam por conta dessas proteínas, elas perder a função é gravíssimo. Por isso que febres muito altas podem resultar na morte do indivíduo. Se você tiver uma febre acima dos 39, que já é considerada alta, já tem que buscar meios de tentar abaixar essa febre e já buscar atendimento médico, porque se é uma febre muito elevada, mais do que isso, 40 graus, por exemplo, você já começa a convulsionar. 42 é que desnatura, né? Então antes disso você já começa a ter problema, beleza? Então cuidado aí com essa febre. Febre ali até 38 graus, já é uma febre baixa, não precisa tentar baixar com remédio ainda, só se você quiser, né? Mas não é muito recomendado você usar indiscriminadamente remédio, até porque é uma febre baixa, a não ser que tenha outros sintomas que você queira minimizar, mas se forem intoleráveis, geralmente a recomendação é não se automedicar. Nesses casos, se persistir, buscar atendimento médico. Você pode tentar diminuir essa febre com um banho morno. Não é um banho frio, tá? Vai dar um choque térmico na pessoa? Não, né? Um banho morno. Mas morno não é frio, é morninho, morninho, sabe morninho? Aquele que tá quase no limiar ali de começando a ficar já quase geladinho, mas ainda quentinho. Não fervendo, né? Pra fazer sauna também. É só um pouquinho menos, que é essa diferença de temperatura, né, entre a temperatura da água e a sua corporal também vai ajudar um pouquinho aí nesse controle. Enfim. Muito boa? Beleza, então. Vamos continuar.
Bom, uma outra macromolécula que a gente tem que é super importante são as vitaminas. A diferença é que a vitamina não tem uma forma específica química que todas as vitaminas têm. As vitaminas, basicamente, a definição que a gente chama de vitamina, são compostos orgânicos que são importantes para o funcionamento do seu corpo, mas que o seu corpo não produz. Então você tem que incorporar isso via alimentação. Então é um negócio que é importante, mas você não consegue produzir, então você tem que se alimentar dele. Beleza? Vitaminas, a gente sempre vai categorizar a vitamina com base numa espécie. Cada espécie de ser vivo vai ter uma necessidade de vitamínica diferente. Por exemplo, o que é vitamina para você não é para o seu gato, porque eles conseguem produzir substâncias orgânicas que você não consegue. Então, o que é uma vitamina para ele pode não ser para você. Você precisa de vitamina C, teu gato não. Percebeu? Então, as vitaminas a gente divide em dois grupos. São as lipossolúveis, aquelas que só vão ser solubilizadas em gordura, portanto, elas podem ficar armazenadas no seu corpo. E as hidrossolúveis, que elas são solúveis agora em água, então elas não ficam armazenadas no seu corpo e, consequentemente, elas são absorvidas e excretadas rapidamente. Tipo vitamina C. Talvez você já tenha ouvido falar que a vitamina C se perde muito rápido. Então, se o suco de laranja não for fresco, já não serve muito para vitamina C. É verdade, isso daí. Né? Até porque ela oxida, né? Ela reage com oxigênio, oxida, perde ali a funcionalidade. Porque ela é uma hidrossolúvel. Já as lipossolúveis, né, que são absorvidas inclusive lá no seu intestino, elas já podem ficar armazenadas, então a necessidade não precisa ser tão grande quanto das hidrossolúveis. E as vitaminas você pega de vários alimentos distintos, principalmente de origem vegetal. Aqui tem uma tabelona, vou até diminuir aqui, que aí se você quiser pausar e dar uma olhada, mas basicamente a tabela está falando qual que é a vitamina, qual que é a fonte, qual que é o problema relacionado à ausência dessa vitamina e as funções dela no seu organismo. Né? Então, por exemplo, vitamina A, ela está presente ali em matéria de origem animal, principalmente, mas também tem na cenoura. A função dela no corpo, ela vai combater radicais livres, que é basicamente os hidrogênios que ficam soltos ali, eles acabam interagindo com as outras coisas. Né? O oxigênio também. Ajuda na formação do osso, da pele e tem funções no funcionamento do seu olho, lá da retina. Por isso que a ausência de vitamina A, o déficit da vitamina A, ela vai te causar ali um problema de visão. Como ela participa ali da formação de osso e pele, a ausência dela vai diminuir ali, ó, a hidratação da sua pele, ela vai ficar meio seca, vai atrapalhar a produção de glóbulo vermelho, pode até influenciar na produção de cálculo renal, que é a famosa pedra no rim. Né? A vitamina K, por exemplo, que é uma daquelas vitaminas lipossolúveis, ela está presente em fígado, verduras como abacate e verduras e abacate. A gente tem ali, ela atua na coagulação sanguínea, então ela ajuda ali o cálcio da coagulação sanguínea, ela vai ajudar na prevenção da osteoporose, ela vai ativar, justamente que ela ativa a osteocalcina, que é importante na proteína dos ossos. Então a ausência dela vai me gerar aqui um déficit na coagulação que pode inclusive causar hemorragia. Vitamina C, presente em alimentos cítricos, por exemplo, ela ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, ela ajuda no combate desses radicais livres e aumenta a absorção de ferro pelo intestino. Né? Então, até vitamina C em excesso pode gerar um problema. A gente falou lá em sais minerais, quando a gente tem sais em excesso, pode gerar problema. O excesso de vitamina pode estar relacionado com isso. Mas é muito mais fácil você ter problema pela falta do que pelo excesso. Até porque tu tem que se dedicar mesmo para ter isso em excesso mesmo. Beleza? Então, se você quiser ver todas as vitaminas, você dá um pause aí. Beleza? Deixa eu tirar minha carinha aqui. Então, tá aí. Teve acesso a todas elas. Vou comentar de algumas. Essas letras, na verdade, é só uma forma da gente simplificar, porque primeiro a gente descobriu o composto, depois percebeu que ele funcionava como vitamina, e aí tem uma categoria que foi basicamente na ordem que foi achada. Então as letras vêm justamente disso. Então, por exemplo, vitamina B1, ela é uma molécula chamada tiamina, que ela vai ajudar no tônus muscular,
previne essa doença aqui de beriberi. Ela é hidrossolúvel, então ela se mistura com água. Então ela é daquelas que você precisa ingerir mais, porque ela é absorvida rapidamente e é eliminada rapidamente. Vitamina C. Vitamina C é um ácido chamado ácido ascórbico. Ele mantém a integridade do vaso sanguíneo, né, como eu já tinha falado. Também é hidrossolúvel, então você acaba perdendo muito rápido, tem que repor. Né? Então está presente em frutas cítricas, tipo limão, laranja, mexerica, bergamota, tangerina, não sei como é que você chama aí no seu lugar. Verduras e legumes. Aqui, onde eu estou, no Distrito Federal, são praticamente sinônimos. Mas eu sei que dá uma guerra, tu chegar e chamar de bergamota uma tangerina, vai ter gente que vai querer te bater. Vitamina A, né, que o nome dela é retinol, justamente porque tem essa relação com a retina e a visão. Né? A vitamina D, que é o calciferol. A vitamina D, ela é uma vitamina que ela é produzida no seu corpo. Na verdade, o calciferol é o precursor da vitamina, é um negócio que você precisa ingerir. Aí ele no seu corpo, junto com a absorção de um pouquinho ali de luz solar, faz com que tenha uma transformação química e aí sim você tem a vitamina D ativa, né? Que ela atua no metabolismo de cálcio, ela ajuda a guardar cálcio no teu osso, né? E fósforo também, prevenindo aí raquitismo. E como ela é lipossolúvel, então ela fica armazenada. Lembra que eu falei? Lipossolúveis ficam armazenadas, as hidrossolúveis vão embora mais rápido. Beleza? Pessoas, ficamos por aqui. Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu planejava, mas é isso. Falta a gente falar sobre os ácidos nucleicos, mas aí ele já é um gancho para um outro conteúdo, né, de biologia molecular e introdução para a genética. Então a gente vai parando por aqui e aí a gente se vê depois. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like aqui embaixo, deixe um comentário para eu saber que esse conteúdo está sendo útil e compartilhe com quem você acha que também quer e precisa desse tipo de conteúdo. Beleza? É isso então, a gente se vê na próxima.